Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido através das plataformas digitais da Igreja Cristã Maranata no YouTube e nos canais 126 da Embratel e canal 85 da Sky Livre. O tema do nosso programa de hoje é hipertensão arterial e o nosso convidado é o Dr. Hugo Mendes Gueiros, médico com especialidade em clínica médica e cardiologista. Seja bem-vindo, Dr. Hugo. Muito obrigado, Paz do Senhor a todos, a nossa audiência que nos acompanha aí. A paz do Senhor. É um prazer ter você aqui conosco para esclarecer esse tema tão importante de saúde. Isso. E nós temos algumas perguntas para começar o nosso programa. O que é hipertensão arterial? Bom, vamos lá. A hipertensão arterial, eu já queria começar dizendo que isso é um problema de saúde pública, né, Ariela? E então, a hipertensão arterial é uma síndrome, certo? É uma doença sistêmica e a gente chama de multifatorial. Ela tem várias causas e é quando eu tenho um aumento da pressão no interior dos vasos. E esse interior dos vasos força o coração a ter mais trabalho, né, ter mais contratilidade, e isso tem consequências de curto, médio e longo prazo. Tá, e aí você disse que ela tem vários fatores. Quais seriam essas causas? Quais seriam esses fatores que acarretam a hipertensão arterial? Quando a gente vai classificar a hipertensão, a gente tem a hipertensão primária e as secundárias, né? Lógico, o médico é responsável por fazer esse diagnóstico. A hipertensão primária, por incrível que pareça, as causas ainda não são totalmente conhecidas. Acredita que tem influência genética, mas o que a gente tenta trabalhar para tentar curar é a hipertensão secundária. Porque, como o nome já diz, ela é secundária a algum outro problema. Então, ali tem outros problemas, por exemplo, apneia do sono, obesidade, sedentarismo, uso de medicações, os hábitos de vida é que vão fazer essas causas ali que a gente vai trabalhar. Mas a hipertensão primária, que hoje é o nosso principal problema aqui do Brasil, né, responsável por grandes mortes no Brasil e no mundo, né, a hipertensão faz parte de um conjunto de doenças cardiovasculares que é a principal causa de mortalidade no mundo. Então, nessa hipertensão, a gente, apesar de não ter todos os mecanismos envolvidos, muito solidificados, a gente tem essa noção de que hábitos de vida podem contornar o problema para tentar curar de alguma forma, né? Entendi. Então, assim, a genética ela pode influenciar. Pais, mães de pessoas que tenham hipertensão podem ser um alerta para um Isso, risco. a pulga atrás da orelha, né? Aham. Ficar ali sempre medindo, né? Sempre tentando rastrear precocemente é um bom passo, mas lembrando que o diagnóstico é sempre médico, né? Às vezes medir em excesso essas coisas, né, pode ser até prejudicial para a cabeça de pais, né? Essas coisas. Eu ia te fazer essa pergunta porque é muito comum, né? É muito comum que as pessoas fiquem perguntando assim: ah, eu tenho que medir todo dia, ah, eu sou hipertenso, tenho que medir toda hora. O que que vocês recomendam sobre isso? Então, o relacionamento com o médico é prioridade. Estar presente ali na consulta, sempre fazer ali as aferições com o médico, ter o aparelho em casa de medir, tem o manual, tem o digital que você compra ali na farmácia, tem vários modelos, mas nem sempre ter aquilo ali, ficar medindo sempre, é a melhor opção, porque isso gera confusão, às vezes passou por um estresse, ou então comer um pouquinho a mais de sal na dieta, descontrolou um pouquinho, e a pessoa fica muito eufórica e às vezes angustiada com um valor mais alto e nem sempre aquilo ali é uma doença, Sim. né? Às vezes é um alerta, às vezes é uma situação que vai passar, mas nem sempre existe essa necessidade de ficar medindo sempre e etc e tal, e ter aquele aparelho, mas o importante é sempre fazer o acompanhamento com o médico.
Sim, e quais são os principais sintomas da hipertensão? Aí nós temos um problema, porque a hipertensão, ela é uma doença que ela é predominantemente assintomática. Então ela não vai dar sintoma no paciente. Em casos raros em que você tem um aumento da pressão muito grande, você pode ter dor de cabeça, dor na nuca, um mal-estar, indisposição, uma sensação ruim no corpo, e você pode, em casos muito graves, ter sangramento nasal, certo? E distúrbios também da visão. A visão pode ficar um pouquinho embaçada, escurecida, é um sintoma. Mas isso são em casos mais raros, onde a pressão está muito grande e que o corpo não consegue fazer esse controle. Mas a maioria das vezes ela é assintomática e por isso é uma questão de saúde pública. Porque a Sim. procura para o diagnóstico acaba que é muito tardia, muito demorada e o paciente pode ter complicações a longo prazo. Isso, e aí essa é a pergunta que eu ia te fazer. Quais são as complicações da hipertensão? Então, a hipertensão, ela pode ter algumas complicações que são muito sérias. A doença renal crônica, o AVC, infarto, outras doenças que são a doença aterosclerótica, né? Onde a gente tem entupimento dos vasos, insuficiência cardíaca e tem algumas outras ainda. Entendi. Então, por isso que é importante que as pessoas estejam atentas e procurem os seus médicos para acompanhar o serviço de saúde também, no SUS, para ter esse acompanhamento, não é isso? Exatamente. O acompanhamento com o médico ele é fundamental para a gente diagnosticar o quanto antes e poder tratar e prevenir as complicações de longo prazo. Sim. E você falou de aparelho de pressão. Como que ela é medida? Como que se mede a pressão? Então, hoje a gente tem disponíveis três tipos de aparelho. Existe aquele aparelho tradicional, né? O nome é esfigmomanômetro, né? E você precisa colocar no braço, mas precisa de um estetoscópio para fazer o método auscultatório. A gente precisa de 3 braços ali para você Aham, fazer. Então, precisa de uma outra pessoa, né? sim, Fazer em si mesmo é um pouquinho difícil. Hoje tem alguns aparelhos digitais. Tem um aparelho que é aquele de pulso e tem sim. um que também já pega nessa artéria, que é a artéria braquial, que ele é um pouquinho melhor, certo? Mas é aquilo que a gente sempre repete. É importante o acompanhamento para o médico dar esse diagnóstico, Sim, aprender, ensinar, né, o paciente a medir a sua pressão e ensinar as possíveis variações sim. da pressão durante o dia. Então, Hugo, a gente ouve, às vezes, falando de pressão alta, pressão baixa, né, a hipertensão, a hipotensão, né, que é a Uhum. pressão baixa. E aí, todo mundo se preocupa muito com a hipertensão. Qual é a mais séria? O que é a mais preocupante? A hipertensão ou a hipotensão? Olha, as 2 são são variações da pressão que podem ser prejudiciais. Sim, A hipotensão, ela leva a uma gravidade mais rápida, né, sim, então a gente tem que agir precocemente. E muito rapidamente, às vezes precisando até de um pronto-socorro, né, porque o paciente desmaia, tem mal-estar, né, então agora a hipertensão, ela é uma doença crônica e que ela vai subindo, vai variando de acordo com os episódios do paciente. Agora existem valores, por exemplo, pressão acima de 18, isso daí o médico, o cardiologista, o médico que está acompanhando o paciente, ele precisa ficar atento, porque as complicações de curto prazo, o infarto, o AVC, algumas outras isquemias, que são os problemas de circulação dentro do sim, corpo, eles podem acontecer mais rápido. Então, entendi. toda vez que eu tenho uma pressão muito alta, eu tenho possibilidade também de ter complicações de curto prazo. Agora, a pressão baixa, geralmente o paciente desmaia, tem mal-estar, fica pálido, frio. Então, isso daí já imediatamente é uma emergência, precisa procurar o pronto-socorro. Sim. Então, os extremos, né, Ariela? Sim, Né, os extremos que são muito perigosos. entendi. Muito bom. E vamos lá. Além da pressão arterial, tem outros marcadores para avaliar o risco cardiovascular do paciente hipertenso? Tem sim.
E quando a gente fala de risco cardiovascular, a gente está falando de uma série de coisas, né? Eventos cardiovasculares prévios, o nível de colesterol, sobretudo o LDL, né? O nível de triglicerídeos circulantes. Existe algum exame que a gente também faz, que é a proteinúria, né? Que é a dosagem de proteínas na urina, que a gente faz aquele rastreio da doença renal crônica. Sim. Existem alguns outros exames, como o eletrocardiograma, ecocardiograma, o mapa, né, que é o monitoramento em 24 Uhum. horas. Tudo isso gera uma série de dados que constrói para o cardiologista uma tabela, e nessa tabela ele vai determinar o risco cardiovascular desse paciente, certo? Entendi, entendi. Então são vários aspectos e vários exames e vários marcadores que dão esse risco, né? Exato. Nem sempre são exames, mas hábitos de vida. Por exemplo, o tabagismo é um hábito de vida em que eu tenho um aumento do risco cardiovascular que é absurdo, é uma coisa muito prejudicial à saúde cardiovascular do paciente. Entendi. E sobre tratamento, como é possível controlar a hipertensão? Qual é o tratamento adequado? O que é feito nos casos de hipertensão? Beleza. Então, toda vez que eu falo de tratamento, eu tenho que pensar no diagnóstico primeiro. Se eu tenho um diagnóstico de hipertensão primária, ou seja, o paciente ele é puramente hipertenso e a gente precisa tratar, a gente usa medicações, pode ser diuréticos, eh, ou então a gente faz mudança do estilo de vida do paciente, estimula ele a fazer uma atividade física, a fazer a melhor atividade física para ele, Sim, nem sempre é uma caminhada, uma academia, esporte de impacto, né? A gente orienta isso também. Hábitos de sono, controle de estresse, a alimentação é fundamental, retirar o sal da dieta, isso é fundamental para nós. E aí a gente vai atrás dos remédios que sim, podem ser usados. Mas se eu tenho um paciente que tem uma hipertensão secundária, isto é, sim. eu tenho uma doença que é causada por uma outra doença, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que ronca, Aham, né? O roncador, às vezes eu trato a apneia do sono sim, e eu consigo resolver a hipertensão. Às vezes entendi. eu trato um distúrbio da tireoide, trato a hipertensão. Aham, Então, a cada diagnóstico eu tenho um tratamento específico. Mas entendi. o que eu posso dizer para todos é controle de estresse, controle de sal na dieta, controle de sono, ter um sono de qualidade e atividade física. Isso é para todos. Ah, entendi. Então o tratamento, de hipertensão não é igual para todos. Não, de forma E alguma. existem medicações diferentes para cada caso. Exato. Por Medicações e tratamentos, né? sim. Por exemplo, a apneia do sono é um tratamento bem complexo, mas ele tem um sucesso muito grande. E aí vamos lá, o que a pessoa deve fazer? Ah, verificou-se que alguém está com a pressão muito alta. O que deve ser feito? Bom, aí a gente tem que partir do. Isso é uma pergunta difícil de responder, porque ia ser muito fácil eu falar assim: ó, leva no médico, Sim. mas se não é essa a resposta, eu diria que procurar se acalmar, relaxar, talvez tomar um banho ou procurar manter um nível de estresse a nível controlado. Se a pessoa já faz algum uso de algum antipertensivo, ela pode usar uma nova dose, certo? Ou ver se realmente essa medicação foi tomada, Sim, principalmente em idosos que esquecem de tomar medicação. sim, Idoso esqueceu de tomar, mediu a pressão estava alta, ele só toma o que ele deveria ter tomado antes. sim. Então, pode ser o recurso. Mas o que a gente orienta é se acalmar, adequar as medicações, certo? Entrar em repouso e aguardar, e sempre procurar um atendimento médico o quanto antes. Sim. E aí você falou sobre a parte de exercício físico, que o exercício físico ele ajuda bastante no controle da hipertensão. Então, qualquer paciente hipertenso pode fazer exercício? Olha, excelente pergunta. Hoje mesmo eu recebi uma paciente no meu consultório Aham.
pressão ali 18/10. Doutor, posso fazer atividade física? Calma, não é o momento. Sim, Porque se no repouso ela tá com essa pressão, quando ela fizer alguma atividade física, esse 18 passa para 24 e esse 10 passa para 12. sim, Então ela tá lá no ápice do exercício físico, feliz da vida porque tá achando que tá tratando doença, sim, mas ela tá ficando mais hipertensa sim, e submetendo ela a risco. Então, para fazer atividade física no paciente hipertenso, precisa de ter uma consulta médica para que ele seja liberado. sim, muito Nem bom. sempre vai ser só uma consulta, às vezes precisa até de fazer um exame, que é o teste do esforço. O Sim, teste ergométrico a gente usa muito nesse tipo e para inclusive indicar qual é a melhor atividade física para ele. Agora, se a pessoa não tem hipertensão, a melhor coisa é ela prevenir com atividade física. entendi. Então, fazer atividade física é um ato de prevenção para que a pessoa não fique hipertensa. Mas uma vez que ela já é e a pressão já está muito alta, fazer exercício naquele momento não é recomendado. Sim, Vai fazer o tratamento, assim que a pressão estiver controlada e estiver liberada, aí sim. sim nós vamos para atividade física. Muito boa essa informação, né? Porque às vezes a pessoa vai Exato. querendo melhorar, né? Ela quer melhorar. Hoje eu usei esse Aham. termo, é correr atrás do prejuízo. Sim, Então a paciente tinha volta ali de 60, 65 anos, nunca fez atividade física e agora que está hipertensa ela quer entrar na academia. Eu falei, calma, calma, nós vamos sim, primeiro tratar, vamos colocar a senhora no eixo e depois a gente vai liberando aos poucos. Porque a gente precisa ter um pouquinho de prudência nessa hora, não sim, é com só, faz certeza, atividade física, vai lá, que você vai melhorar. Não, não é assim não, às vezes a sim, gente tem mais risco do que benefício. com certeza. E vamos lá, quando a pessoa recebe o diagnóstico e o tratamento, né, vai ter que tomar o remédio de pressão para controlar, aquilo é para o resto da vida? Olha, se eu tenho uma causa que é tratável, a gente pode tentar tratar. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem uma obesidade e essa obesidade gerou para ele a hipertensão. Trata a obesidade, vai tratar a hipertensão, mas o nosso foco é tratar a obesidade do paciente. Sim, E depois a gente vai revisar se aquele paciente vai conseguir se livrar do tratamento da hipertensão depois que ele tiver sim, tratado a obesidade. Mas em casos de hipertensão primária, aquela genética, que a pessoa não tem como fugir, esse tratamento geralmente é para o resto da vida, sim. entendi. Então, pacientes não parem de tomar medicação sem o médico indicar, tá? Isso, Porque por favor. é muito comum o paciente acha: "Ah, minha pressão tá ficando boa, já resolvi o problema, para de tomar medicação". Esse é um dos desafios do tratamento, é mostrar para o paciente que ele tem uma doença crônica, é uma doença que geralmente é incurável, tratando-se da hipertensão primária, Sim, e essa doença precisa ser tratada continuamente. Às vezes o paciente tem o controle e ele abandona o tratamento justamente por achar que aquilo ali foi curado. É diferente de tomar um antibiótico. sim, Você toma 7, 10, 14 dias, parou, resolveu, você encerra a medicação. Então a gente tem que ter prudência nessa hora. com certeza. E o consumo de sal, você já falou um pouquinho que o paciente hipertenso deve diminuir. Mas, por exemplo, o café ou outros alimentos podem influenciar na pressão também? Olha, quando a gente trata de sal, a gente tem não é só aquele sal que a gente coloca na comida, é o sal oculto também. Por exemplo, às vezes a gente usa molho para temperar e aquele molho tem muito sódio, Sim. né? Não tem o sal físico, que é aquele pozinho Aham. branco, mas tem o sódio. Por exemplo, o molho shoyu tem muito sódio, certo? Às vezes uso um outro tempero, né? Tem esses temperos prontos que a gente compra Sim, no supermercado, que a gente coloca lá no feijão, ele dá um gosto de não sei o que, gosto de carne, gosto de não sei. Ali tem muito sódio, então sim, esse sal oculto também ele é perigoso. Quanto a café, isso é muito particular, porque existem pacientes que aumentam a pressão com café, existem pacientes que não têm a diferença. Então isso precisa ser avaliado na relação ali
do médico, o paciente, o ambiente familiar, os hábitos de vida. Então, isso é muito individual. De forma geral, a gente entende que o café tem a cafeína, e a cafeína pode aumentar um pouquinho a pressão. Nem sempre esse pouquinho vai ser prejuízo para o paciente, Aham, né? Às vezes ele gosta muito e quer tomar o aham, café, tomou a vida toda. Quantos pacientes eu falo isso para mim? Falo assim, eu tomei a vida toda e nunca tive problema. Então, às vezes, o paciente pode medir antes e depois, ver se sim, aumentou tanto, e isso daí vai ser discutido caso a caso. entendi. E quais as estratégias mais eficazes para a gente prever, eh, a progressão da hipertensão? O acompanhamento. O Sim, acompanhamento médico é fundamental. E quando você faz um acompanhamento regular, fazendo exames de sangue, eventualmente fazendo o monitoramento, né, o mapeamento da pressão, outros exames como ecocardiograma, o exame da proteína na urina, né, onde a gente colhe a urina durante 24 horas para ver se houve uma agressão renal. Todos esses exames, né, que a gente faz, a gente vai dar um nome assim de check-up da hipertensão, sim. eles fazem parte, né, da rotina do hipertenso, de fazer Aham. exames ali, semestralmente no primeiro momento, depois anualmente, depois a cada 2 anos, a depender do controle contínuo desse paciente. O nosso programa de hoje está se encerrando. Agradeço imensamente a você, doutor Hugo, por todas as informações excepcionais que você passou, as dicas, as orientações. Olha, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando para a nossa audiência muito querida, né? Você que nos acompanha na TV Manaim. A gente tem um prazer enorme de falar de hipertensão, que é um problema de saúde pública e é um problema que precisa de acompanhamento médico, né? E esse acompanhamento que a gente valoriza, né? A relação ali médico-paciente. Sim, Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para as próximas. muito obrigada. Agradeço também a cada um dos nossos telespectadores. Convido vocês a continuarem assistindo o nosso programa e aos demais conteúdos que há na programação. Sejam sempre bem-vindos e muito obrigada pela audiência.